Olá, eu e meu amigo Fraternildo trouxemos mais uma historinha para vocês. Venham conosco embarcar nessa aventura. Hoje nós trouxemos Conte um Conto, mas não aumente um ponto, de Maria Elizabeth da Silva Barbieri, com ilustrações de Jefferson Trevisan, da editora Ferdes. Essa história, a professora Maria conta uma história para os seus alunos para educar e valorizarem a verdade, falar sempre a verdade. Então, vamos lá? A professora Maria educa os seus alunos para valorizarem a verdade, sempre a verdade. A maledicência estava solta na pequena comunidade onde viviam. Então, a professora preparou essa história que contou assim. Em uma pequena fazenda, nos arredores da cidade, viviam galinhas, pombos, morcegos, vacas, ovelhas, porcos e cavalos, cada qual cumprindo os seus deveres. Um dia, quando o sol já ia se pondo, as galinhas subiram para o poleiro e uma delas, a galinha branquinha, que punha os ovos todos os dias e era um exemplo de galinha em todos os sentidos, bicou o peito e caiu-lhe uma peninha e ela disse: "Lá se foi uma pena, ora, quanto mais eu me bicar, mais bonita vou ficar." Disse isso rindo, porque era uma galinha brincalhona e vivia se divertindo as outras com suas falas bem-humoradas e logo tratou de dormir. Era noite escura. As galinhas estavam empoleiradas ao lado uma das outras, mas a que ficava ao lado da galinha branquinha não conseguia dormir. Ela ouviu ou não ouviu? Devia ficar calada como deve fazer neste mundo quem não tem certeza das coisas? Mas comentou com a vizinha: "Ouvistes o que ela estava dizendo? Quer arrancar todas as penas do corpo para ficar bonita. Se eu fosse o galo, a expulsaria do galinheiro. Onde se viu uma galinha querer arrancar todas as penas?" Bem acima do galinheiro estava aninhada a coruja, com o marido e os filhos. Toda a família tinha ouvido tudo que a galinha disse. Piscaram os olhos e a mãe coruja, batendo as asas, recomendou: "Crianças, não ouçam a conversa dos outros." "Mas creio que vocês já ouviram, não?" "Eu ouvi. Com esses ouvidos que a terra há de comer, e a gente tem de acreditar no que ouve, senão fica surda. Então, neste galinheiro, tem alguém que se esqueceu das boas maneiras? Uma galinha que arranca todas as penas enquanto o galo está olhando para ela?" "Que horror!" disse o pai coruja. "Vou contar isso aos vizinhos." E saiu voando. Piava ele, em frente do bombal próximo, e disse às pombas que estavam lá dentro: "Vocês ouviram? Vocês ouviram? Pois uma galinha arrancou todas as penas do corpo por causa do galo. Ela vai morrer de frio, quem sabe lá se até já não morreu." "Prr, prr. Onde?" gritaram as pombas. "Ali, naquele galinheiro", respondeu o pai coruja. "Eu mesmo ouvi." Parece impossível, mas é pura verdade. Acreditamos, arrulhavam as pombas, prr, prr, porque tinham grande respeito pelo pai coruja, e desceram do pombal para arrulhar no pátio. Escutem. Uma galinha, dizem, até que duas galinhas arrancaram
todas as penas do corpo para ficarem diferentes das outras e chamarem assim a atenção. E isso é muito perigoso porque a gente pode apanhar frio e morrer de febre. Elas já morreram. O galo ouviu e voando para cima do muro do jardim cantava: Coreicocó, acordem, acordem! Ainda tinha os olhos de sono, mas assim mesmo cantava: Coreicocó, 3 galinhas morreram, elas se despenaram todas. É uma história triste, mas eu não vou guardá-la só para mim. Não, passe adiante. Passe adiante. Passe adiante, repetiram os morcegos. E as galinhas cacarejavam e os galos cantavam: passe adiante, compartilhe, coricocó. Acudam, acudam, mugiam as vacas. Mu, mu. Uma tragédia em um galinheiro. Muitas galinhas mortas após serem depenadas pelo galo. E a história viajou assim, de galinheiro em galinheiro, e foi bater afinal naquele de onde tinha saído, por uma galinha que viajou da cidade para levar a notícia. Que caso triste! Muitas galinhas tiveram as penas do corpo arrancada pelo galo para ver qual delas ficava mais delgada. Que vergonha! Além do descrédito da família, ainda o prejuízo do dono. Ia acontecer num galinheiro. Eu nem tenho certeza de coragem de dormir sozinha essa noite. O que vale é que hoje tem muitas galinhas no puleiro. As outras galinhas ficaram com as penas em pé e a crista do galo achatou-se. É a pura verdade, dizia a galinha apavorada. A galinha branquinha, que tinha perdido só uma peninha, não reconheceu, é claro, sua própria história. E como se prezava de ter boa conduta, disse: eu acho que essas galinhas só merecem desprezo, mas há muitas dessa espécie. A gente não deve deixar isso ficar assim. É preciso que a história saia nos jornais. Desse jeito se espalhará por todo o país e servirá para as galinhas honestas se prevenirem. Chamaram Calistro, o galo jornalista, que ficou surpreso com a história. Era um galo experiente e, antes de noticiar, fez o roteiro do repórter e saiu a investigar. Quais foram as galinhas que morreram? Onde se passou o fato? Quando isso aconteceu? E nem precisou completar o roteiro para responder como foi, por que aconteceu e quanto foi o prejuízo do dono, porque a notícia era falsa. Acabou a história e os olhinhos dos alunos da professora Maria brilhavam. Daquele dia em diante, as crianças, quando ouviam falar sobre qualquer fato, perguntavam: é a pura verdade? Então, meus amiguinhos, a história de hoje acabou. Mas nós todos, eu, vocês e o Fraternildo, vamos, toda vez que eu escutarmos uma história, vamos ver se ela é verdade, para não sair por aí espalhando coisas falsas. Um beijinho, espero que vocês estejam gostando das nossas histórias. Tchau!